Ao longo desse mês de março, nós vamos falar, nessas noites de ensino, sobre Paulo, o homem tão especial que Deus usou, que foi um missionário, que foi um apóstolo, um homem que de perseguidor passou a ser perseguido, um homem que veio das trevas, mas que levou luz e leva luz a tanta gente através da palavra e do legado que ele deixou para nós. Fique ligado e vamos juntos! Olá, boa noite. Bem-vindo a mais uma noite de ensino. Esse mês estamos a falar sobre o apóstolo missionário, o apóstolo Paulo, que tem uma história incrível, deixou um legado imenso para nós, tem sido um tempo muito bom. Na última aula falamos sobre conversão, a conversão de Paulo, o tempo que ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, ele ficou cego e depois recuperou as suas vistas para que Deus o pudesse usar de uma maneira sobrenatural em toda a história da igreja. Eu fico muito feliz que você esteja aqui e eu quero que você também se prepare para esse tempo. Se prepare de uma forma especial, tire esse tempo, coloque a sua Bíblia perto de si, se é possível, do seu telemóvel. Dê prioridade a esse tempo, estando num sítio que seja mais calmo, que você possa prestar atenção no que está sendo falado nesse vídeo e que você também tenha objetivos na sua mente, no seu coração, no seu espírito, que você possa ter objetivos de aprender, de crescer espiritualmente, de juntos, com a palavra de Deus, nós possamos realmente aprender o que Deus tem para nós essa noite. Hoje nós vamos falar sobre as viagens missionárias de Paulo, mais especificamente, na primeira e na segunda viagem. Ele fez 3 viagens, mais principalmente descritas no Novo Testamento, mas eu estou muito empolgado para compartilhar consigo, porque falar de Paulo é um tempo, para mim, que sou missionário, é uma forma maravilhosa de reviver um pouco do que Deus tem feito na igreja e através de nós. Paulo, esse apóstolo para as nações, esse homem que revolucionou a história da igreja primitiva, também escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Ele também foi responsável por plantar de 20 igrejas naquele tempo e outras centenas de igrejas através dos seus discípulos. Esse homem, realmente ele viajou e a gente vai falar um pouco sobre essas viagens. Quando se fala em missões ou missionários, o termo viagem já aparece para nós, nas nossas mentes. E, de fato, missionários, por causa da natureza do seu chamado, acabam tendo que viajar muito. Eu tive o privilégio de receber na minha casa um homem chamado Beni Prasad, um indiano missionário que entrou para o livro dos recordes do Guinness Book como o homem que viajou por mais países em menos tempo. Ele viajou 245 países em cerca de 6 anos e 6 meses. E ele andava com todos os seus passaportes que ele carregava, era um tanto assim, para quando ele contava o seu testemunho, que Deus tinha feito através da vida dele. Ele foi a lugares que nós nunca imaginamos ir, como por exemplo a Coreia do Norte, em outros lugares tão fechados para o Evangelho. Eu também tenho viajado muito nos últimos anos, morando em África, antes de vir aqui para Portugal. Tem sido viagens, às vezes, com alguma aventura, mas eu me lembro especificamente da minha primeira viagem missionária, e eu tive o privilégio de ir para um país chamado Botsuana, e ao cruzar o país, eu ia para uma cidade do interior, peguei um autocarro, e durante 12 horas, aquele autocarro foi passando, costeando o deserto de Botsuana, e realmente uma aventura. Ali, cada vila, cada cidade, aquele autocarro parava, entravam pessoas, saíam pessoas, e era galinhas e porcos e bodes e tudo entravam. Realmente foi uma aventura que foi uma das primeiras minhas aventuras nesse tipo de viagem. Mas ainda assim, a gente foi experimentando ali, conhecer as pessoas, e eu conheci um homem naquele autocarro que mais para o final da viagem era um policial que era daquela cidade onde eu estava a me dirigir, e eu não conhecia as pessoas que iam me receber ali naquela cidade, mas eu havia feito um contato anterior com elas, e aquele homem ficou meu amigo durante algumas horas, e ao chegar ali, aquele homem foi usado por Deus para me levar até a missão
até o lugar que eu estava para ir, porque ninguém havia vindo me buscar. Então Deus vai agindo durante essas viagens para que a gente possa cumprir os propósitos que Ele tem para nós. Sempre são muitas histórias, e aqui nós vamos falar algumas histórias de Paulo e o seu empreendimento missionário. Mas a minha viagem de autocarro, embora tenha sido aventureira, as viagens de hoje em dia são muito mais fáceis do que as viagens do passado. Hoje em dia, nós temos os aviões, temos as informações, temos os telemóveis e tudo isso é muito mais fácil. No passado, como Paulo, as viagens eram muito mais difíceis. Paulo viajou cerca de 15 mil quilômetros por terra e mar para que ele fizesse todo esse empreendimento missionário que ele fez na história da igreja. Outros homens também, como William Carey, David Livingstone, na história mais recente das missões, Hudson Taylor, eles viajavam também e muitas vezes não se sabia nem se ia chegar ao destino, nem se sabia se ia chegar aonde o missionário gostaria de chegar. O que se sabia é que as viagens iam ser difíceis. Nesses navios, muitas vezes, ou nos lombos de animais, ou a pé, essas viagens sempre eram desafiadoras. Nos navios, aqui a gente sabe bem que havia muitas doenças e eram meses de viagem, e às vezes faltava comida, faltava água. Então, o que nós vivemos hoje são, como a gente chama em inglês, a piece of cake, é muito fácil. São coisas fáceis comparado ao que Paulo viveu no seu tempo. Paulo fez 3 viagens principais no seu tempo e viagens que marcaram muito a história. Hoje nós vamos falar sobre 2 dessas jornadas. A primeira delas está no capítulo 13 e 14 de Atos, como você pode acompanhar comigo essa noite. Paulo percorreu nesse primeiro movimento cerca de 2.600 quilômetros e essa viagem durou cerca de 3 anos. De acordo com a Bíblia, depois da sua conversão e tempo de preparação, Paulo foi aceito pelos discípulos em Jerusalém através do seu amigo Barnabé, que também foi o homem que participou com ele dessa primeira jornada missionária. Eles então estão em Antioquia, onde eles participaram da plantação e dos primeiros movimentos dessa igreja na cidade de Antioquia. Eles estabelecem essa igreja e essa igreja, já impulsionada pelo Espírito da expansão do reino, pelo Espírito Santo de Deus, eles enviam Paulo e Barnabé. Veja o que está escrito lá em Atos 13, de 2 a 3. Diz assim a palavra de Deus: E servindo eles ao Senhor e jejuando, a igreja de Antioquia, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Verso 3: Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Ponto muito importante aqui é que o Espírito Santo é sempre protagonista da missão e da expansão do reino de Deus pelo mundo. Ali há um mover claro do Espírito Santo que fala com a igreja, e a igreja, ao receber essa mensagem do Espírito, também os comissiona, Paulo e Barnabé, separados, para que eles façam essa primeira jornada missionária. A igreja em Antioquia ouve a voz do Espírito e em jejum e oração os envia. Obviamente eles também participaram também do suporte desses homens para que eles pudessem fazer essa jornada. A missão ela começa na igreja e através do Espírito Santo de Deus ela vai movendo mundo afora. Eles viajam então, juntamente com o João Marcos, o outro discípulo, viajam de Antioquia até Chipre e passam por outras cidades. Pregam também lá em Chipre para um procônsul, um líder romano chamado Sérgio Paulo. Entretanto, aqui um primeiro empecilho na viagem desses homens. Há um confrontamento do espírito maligno aqui que não quer que o Espírito de Deus ou que o Evangelho de Jesus Cristo entre naquele local. Um judeu que praticava magia chamado Elimas ou Bar Jesus, esse homem começa a impedir ou tentar atrapalhar de que o Evangelho de Jesus Cristo chegue a esse líder romano. E Paulo e Barnabé, reconhecendo que aquilo era um espírito maligno, eles vivem aqui uma experiência com o grande poder de Deus, o poder sobrenatural que atua nesse momento. Você pode ler comigo lá em Atos 13, versículo 9 a 12, que diz assim: Todavia Saulo,
que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, em Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E neste mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Que história linda, que experiência com o poder de Deus aqueles homens viveram ali. Há um impedimento em todo lugar onde o Evangelho de Jesus chega. O inimigo das nossas almas não quer que o Espírito de Jesus entre naquele lugar. E ali o poder de Deus, que é maior que todo o poder satânico, qualquer poder do mal, ele impede que aquele homem que é influenciado pelo poder do mal atrapalhe a pregação do Evangelho. Aquele homem então fica cego durante algum tempo e o Evangelho é pregado mais uma vez naquele local. É o poder de Deus em ação, o poder de Deus se movimentando e impedindo que o mal tome conta e deixando que o Espírito de Deus promova a salvação naquela cidade. Paulo e Barnabé então partem de Chipre, passam por vários locais, várias cidades, sempre atuando sob o poder de Deus e dirigidos pelo Espírito Santo. A Bíblia relata também que num lugar chamado Panfilha, João Marcos os deixa, que era um de outro discípulo que os acompanhava, ali no verso 13. Essa informação vai nos ajudar a entender um pouco da outra viagem, mas guarde contigo aí. Paulo e Barnabé então continuam e já em Icônio eles pregam e fogem de uma conspiração para sua morte. Eles mais uma vez escapam de uma tentativa de assassinato que havia sido feita contra eles. Sob o poder de Deus, eles mais uma vez sobrevivem e continuam a pregação do Evangelho. Em Listra, Paulo e Barnabé então chegam, uma cidade muito idólatra, que tinha muitos deuses, uma cidade pagã, e Paulo e Barnabé então começam a pregar, e também eles têm muitos milagres, muitas pessoas são curadas através da ação deles ali, e aqueles homens que eram tão pagãos, que acreditavam em tantas coisas mágicas, em tantos deuses, eles então percebem e acham que Paulo e Barnabé eram deuses e os nomeiam Júpiter e Mercúrio e começam a tentar adorá-los, e Paulo tenta os impedir, mas finalmente os judeus, que também eram da região da Ásia ali, os perseguem e mais uma vez eles tentam matar Paulo. Nesse lugar, em Listra, eles apedrejam Paulo e jogam Paulo, achando que ele já estava morto, do lado de fora da cidade, mas pelo poder de Deus, mais uma vez, Paulo se levanta e é levado para dentro da cidade e eles fogem daquele lugar e continuam a sua jornada. Paulo então e Barnabé, tendo experimentado nessa primeira viagem o grande poder de Deus, grandes conversões e muitas pessoas que vieram a Cristo pelo poder de Deus, eles voltam a Antioquia, a igreja que os enviou, o povo que os abençoou, e contam todo esse relatório daquilo que eles fizeram e daquilo que eles viveram. Veja, é muito importante que o Paulo e Barnabé e todos os discípulos, os apóstolos, viveram intensamente o poder de Deus naqueles tempos. Mas o poder de Deus, ele ainda está disponível para nós até hoje. Veja o que diz a palavra lá em Atos 1:8. Diz assim: mas recebereis o poder ou a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus comissiona aqueles homens e diz que o Espírito Santo vai dar poder a eles para que eles possam ser as testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja, a palavra virtude que está aqui nessa tradução, também é traduzida como poder em outras traduções, vem do original dunamis, que essa palavra é encontrada em muitas vezes no Novo Testamento,
mais de 120 vezes. Dunamis é o que origina a palavra dinamite, dinamismo, esse poder de Deus que flui através de nós, nos influencia a viver uma vida plena em Cristo e participar da missão de Deus e da missão da igreja. O poder que interrompe o mal, o poder que vê o sobrenatural acontecer, é esse poder que está disponível ainda para nós nos dias de hoje, pois nós somos discípulos de Cristo e estamos a levar a palavra de Deus até os confins da terra. Precisamos lembrar que esse poder está aí. Nós queremos ver esse poder acontecer, não só na nossa vida, como no ministério, como o poder de Deus atuando dentro da igreja. Esse poder é o poder de Deus, que é o mesmo Deus, o Deus não muda, e que Ele possa atuar assim em nós e através de nós. Paulo então dá esse relatório em Antioquia, influenciado aí pelo poder de Deus, e eles então partem para uma segunda jornada, e essa segunda jornada começa de uma forma um pouco diferente, já que, por causa de uma discussão entre Paulo e Barnabé, esses homens entendem que eles deveriam se dividir. Essa discussão ocorre, a gente mencionou que João Marcos os deixa numa certa cidade, e por causa que Barnabé gostaria de levar João Marcos e Paulo acreditava que não, então eles decidem se separar ali. Há uma certa desavença nesse início, e que o incrível que como Deus faz as coisas é que aparentemente há uma divisão, a palavra até diz que há uma divisão, mas a divisão para o Senhor se torna em multiplicação, porque aqueles homens divididos, eles foram para lugares diferentes para pregar a palavra de Deus e ver o reino de Deus se expandir naqueles lugares. Esse é o poder de Deus atuando em nós. Mesmo quando aparentemente há um problema, é o Senhor agindo da forma que Ele quer. Essa desavença entre Paulo e Barnabé não foi nada demais, mas simplesmente o mover de Deus através deles. Porque a igreja, ainda assim diz a palavra, que eles foram encomendados pelos irmãos à graça de Deus. Ou seja, a igreja os abençoa e eles continuam nesse movimento revolucionário de levar o reino de Deus até os confins da terra. Veja lá o que diz no texto de Atos 16, de 6 a 10. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam de ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Verso 9. E Paulo teve uma noite, uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, nós procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Veja que momento tão interessante, tão diferente. Depois de partirem aparentemente numa divisão, num problema relacional, eles seguem em viagem e o Senhor, no movimento deles, eles tinham um propósito, tinham um propósito divino. Eles queriam pregar o Evangelho, não eram objetivos mundanos, não eram objetivos desse mundo. Eles queriam realmente levar o Evangelho, mas há um impedimento aqui, há um não aqui na viagem desses homens. Paulo e Silas são impedidos de prosseguir, eles tentam ir para um outro lado, são impedidos pelo Espírito de Jesus. Enfim, há aqui na minha cabeça uma dúvida, mas será que aqueles homens não estavam fazendo a vontade de Deus? É interessante que quando estamos realmente obedecendo a palavra de Deus, obedecendo aquilo que Deus nos deu, o chamado, o propósito de Deus para nós, vai ter sempre uma direção do Espírito. E mesmo que nós não entendamos aquele momento, mesmo que a gente não perceba o que aqueles nãos representam, aquelas portas fechadas, aqueles desvios no caminho, representam que Deus está cuidando de nós e nos levando para o centro da vontade dele mais uma vez. Paulo tem essa visão à noite e vê esse homem da Macedônia que chama por ajuda, que clama por ajuda, e isso é usado como um direcionamento para aqueles homens que entendem que o Senhor chamava-lhes para pregar o Evangelho naquela região. É o propósito divino, não é o propósito humano.
Muitas vezes, quando tentamos fazer as coisas como nós mesmos, com só os nossos planos, que podem ser bons planos, planos genuínos, autênticos, até planos com boas intenções, é preciso que a gente tenha os ouvidos atentos à direção do Espírito de Deus nas nossas vidas. Só para o ministério, não só para a igreja, não só para a expansão do Evangelho, mas para a tua vida como discípulo de Jesus. Deixe-se direcionar pelo Espírito de Jesus, que Ele vai te conduzir para onde Ele quer, que Ele vai te levar para a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a sua vida. Eu conheci um homem, um missionário, há muitos anos atrás, chamado David, um missionário do Zimbábue, que ele me contou uma história muito interessante que ele havia vivido muitos anos antes. O David, ele era um missionário do Zimbábue e em oração, ele entendeu que ele deveria ir para um outro país, cumprir uma missão. E era um treinamento que havia num outro país, e ele fez aquela inscrição entendendo que o Senhor havia direcionado ele para aquele momento. Entretanto, ele precisava de um grande recurso, um imenso recurso para poder comprar o bilhete aéreo para que ele pudesse chegar lá. E David, então, jejuando e orando e aguardando, ele disse ao Senhor: olha, eu estou a esperar o recurso. Senhor, eu não tenho esse recurso, o Senhor mandou que eu fizesse, então eu vou aguardar. E até os últimos dias, para que a oportunidade que ele pudesse comprar aquele bilhete, sem que ele perdesse aquela reserva, à noite ele se levanta e ele ouve a voz do Espírito Santo dizendo que ele deveria ligar para uma pessoa, que essa pessoa iria ajudá-lo nessa jornada. David então vai para o seu telefone, naquele tempo não haviam os telemóveis e tudo que há hoje, então ele vai para aquele telefone de fio mesmo, e ele ali, a sua mãe inclusive o vê fazer isso, e ela pergunta: mas vai ligar para quem? Ele disse: eu não sei. E ela diz: mas tem pelo menos o número? Ele disse: eu não tenho. E David então pega o telefone e o Espírito Santo vai ditando para ele, número por número, ele vai ligando. E até que o telefone toca do outro lado e atende um homem que ele conhecia, que ele conheceu há muitos anos, que ele não tinha mais o contato. E ele disse: David, eu estava a esperar a sua ligação. O Espírito Santo me disse em sonho que você havia de me ligar, que você precisava de ajuda financeira e que eu estaria pronto para te ajudar. E estava a esperar há vários dias a tua ligação. Ele disse: obrigado, irmão. O Espírito Santo me deu o teu número essa noite para que eu pudesse entrar em contato contigo. E assim David prosseguindo no seu chamado, na sua jornada missionária. E são as experiências de poder e direção que Deus dá quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. Os propósitos de Deus se realizam em nós. Paulo e sua equipe vão à Macedônia. Eles chegam a Filipos e lá em Filipos eles pregam o Evangelho como o Espírito Santo direcionou. Pregam a Lídia, que se converte com a sua casa, foi o relato da primeira conversão ali. Depois eles libertam uma menina que profetizava ou que adivinhava. Ela era escrava e adivinhava por ganhos dos seus senhores. E eles libertam aquela menina daquele espírito imundo que fazia isso com ela. E por causa disso houve uma grande tumulto na cidade e Paulo e Silas são então presos. Eles são presos, encarcerados e ali naquela cadeia eles continuam testemunhando do poder de Deus. Porque há um grande terremoto, aquela cadeia, aquela prisão se abre. O carcereiro, então, ao ver aquilo tudo e ao ver que aqueles homens não tinham fugido, ele, então, se entrega também a Cristo. E a palavra diz que ele e toda a sua casa se entregaram a Jesus Cristo e ao caminho de Deus naquela cidade. Essa igreja de Filipos, que Paulo e Silas deixaram plantada, ela foi uma igreja que acompanhou Paulo até o fim do seu ministério, até o fim da sua vida. Foi uma igreja que acompanhou, que apoiou, que suportou a Paulo em todos os seus momentos. E eles então despedem de Paulo e Silas, que prosseguem a sua jornada. Mais uma vez, Paulo e Silas, direcionados pelo Espírito Santo, vão para uma cidade uma cidade de Atenas, uma cidade totalmente idólatra, que haviam tantos deuses ali.
E Paulo, pela sensibilidade do Espírito Santo, ele faz uma pregação que muito comoveu e que muito tocou os homens daquela cidade. Está lá em Atos 17, você pode acompanhar. Diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, religiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais e não conheceis, é o Deus que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Essa pregação, que eu posso chamar aqui de uma ponte transcultural, alcança o coração através do mover do Espírito de muitos atenienses que passam a acreditar no caminho, acreditar em Jesus e no que Paulo e Silas pregavam. É a expansão do reino de Deus acontecendo através da direção do Espírito e do poder de Deus. Veja o que diz lá em Romanos 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É muito importante a gente perceber na história de Paulo, desse apóstolo missionário, nas suas viagens, a direção do Espírito, a voz do Espírito, o movimento que o Espírito faz, guiando em cada passo, em cada movimento. E esse mesmo Deus que nós servimos é o Deus que nos guia até hoje, na sua vida, no teu ministério, na tua família, que você possa deixar que Deus te guie em cada momento, para que você possa alcançar, estar no centro da vontade de Deus e o Evangelho de Jesus seja levado a todos os lugares. Hoje nós falamos um pouquinho sobre a primeira e segunda viagem missionária, um tema que é muito precioso para mim. Falamos de milagres, falamos de coisas sobrenaturais que Paulo, Silas, Barnabé e os seus companheiros viveram. Nós falamos desse grande homem de Deus que viu grandes coisas em Deus. E nós aprendemos também que o poder de Deus ele é indispensável, ele é essencial para a nossa vida e para a missão de todo crente, de todo cristão. E que o poder do Espírito Santo, que a direção do Espírito Santo, ela é essencial, que o Espírito Santo nos direciona, nos guia. Isso é essencial para que nós vivamos uma vida plena em Cristo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Na próxima noite nós vamos falar um pouquinho mais sobre a terceira jornada de Paulo, a sua viagem até Roma e também a sua prisão. Vai ser incrível, quero que você não perca, mas antes de encerrar eu quero orar por a sua vida. Senhor Deus, nós oramos agora, Pai, agradecendo ao Senhor pela Tua palavra. Deus, como vimos aqui, o Teu mover na vida do apóstolo Paulo e seus companheiros, que nós possamos também experimentar desse poder maravilhoso do Senhor, que vê o sobrenatural, que vê milagres acontecendo, Deus, que se move, que impede o mal, Deus. Nós pedimos ao Senhor que esse poder seja sobre nós. Também pedimos ao Senhor que, como Paulo, direcionado pelo Teu Espírito, a não ir para um determinado lugar e ir para outro, Deus, a pregar e ter discernimento da palavra que Ele tinha para aqueles cidadãos de Atenas, Deus, que também nós possamos ser direcionados, Pai, guiados pelo Teu Espírito em nossas vidas, Pai. Faça isso em nós e através de nós, nos encha do Teu Espírito, para que nós hoje, Pai, hoje, possamos viver no centro da Tua vontade. Obrigado, Deus, por esse tempo. Eu oro por cada um dos irmãos, porque essa palavra seja frutífera e eficaz nas nossas vidas durante os próximos dias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.